o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém, amém, Pai, obrigado por estarmos aqui em Sua presença. Obrigado por esse tempo incrível de adoração, de apresentação. Esse é a igreja viva, orgânica, que se ajunta em adoração para adorar, para bendizer e para dar testemunho do Teu nome. Senhor, tudo isso é para o louvor da Tua glória. Nada disso poderia acontecer se antes o Senhor não tivesse nos resgatado, nos perdoado, nos regenerado. Nós estamos aqui para simplesmente adorar e receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então eu apenas sou um instrumento, mas a palavra pertence ao Teu Espírito. Peço que o Senhor blinde este lugar, que os roubadores da palavra sejam levados cativos para o lugar que Jesus determinar, e os Teus anjos possam estar guardando, e a Sua presença, Espírito Santo que está dentro de nós, que através de nós possa fluir, limpando a nossa audição para ouvir a palavra e preparando o nosso coração para a semente ser plantada, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Essa madrugada Deus, na verdade, me deu essa palavra há alguns dias, mas essa madrugada eu acordei e aí o Senhor foi falando muito forte comigo sobre essa temporada, essa geração, esse tempo que nós temos vivido. E eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo tratou comigo, porque a palavra primeiro tem que falar conosco, senão não tem sentido eu pregar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 2. Põe na tela, Gu. João capítulo 5, verso 2. É um texto conhecido. Diz assim: ali existia um tanque que tem 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Porque de vez em vez, quando o anjo do Senhor descia, agitava a água, o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Até aqui. O tema da minha mensagem hoje é: quando a espera vira desculpa.
A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, ela representa a casa. Por isso que Betel vem de casa também. Bet, e esse texto faz jus, e o texto vai narrar, fazendo jus, porque que esta casa é chamada casa de misericórdia. Porque neste lugar havia um sentimento de tristeza. O texto vai nos dizer que nas portas, na entrada da porta deste lugar, jazia enfermos, uma multidão de cegos, mancos, ressecados, que estavam coletivamente no mesmo lugar, uma multidão de doentes. Natural que ao olhar para esse lugar, sentiríamos penas, se fosse nos dias de hoje. Porque ali nós vimos pessoas destruídas. Só que, além de compartilhar de uma dor, essas pessoas compartilhavam do mesmo propósito. Elas esperavam a mesma coisa. Era uma atmosfera pesada, eu imagino. Uma atmosfera densa. Mas todos eles esperavam a mesma coisa. O quê? O movimento das águas. Quando eu comecei a ler esse texto, eu já preguei várias vezes esse texto. O Senhor falou comigo muito forte, que você passa pela casa de misericórdia, mas você não deve parar lá. Tem muita gente nos dias de hoje que está como essas pessoas. Elas têm a possibilidade de romper, elas têm possibilidade de sair de uma zona de conforto. Pessoas com dor, pessoas com pecas, com mágoas passadas, com desculpas, e elas simplesmente querem ou esperam o mover das águas. Elas passam por esse lugar e ao invés de elas avançarem para outro nível, elas continuam querendo misericórdia. É triste isso, porque se você olhar dentro do princípio da palavra, havia outros cegos, haviam outros aleijados, haviam outros paralíticos, outros leprosos, que não estavam lá. O que eles estavam fazendo? Ao invés deles ficarem à porta esperando as águas se agitarem, alguma coisa acontecer, porque tem gente que é assim, ele quer que Deus faça aquilo que ele tem que fazer. Tem pessoas que são assim, eles ficam orando, sobe monte, jejua e esperando, Deus vai fazer milagre, mas eles não fazem nada para com o milagre acontecer. E ainda usam desculpa. É a vontade de Deus. Assim estavam essas pessoas. Mas o texto e a Bíblia vai nos dizer que havia um cego que foi intitulado cego de Jericó. Ao invés de ele estar num lugar de misericórdia, ele estava na beira do caminho pedindo esmola. A Bíblia vai dizer em Atos 2, Atos 3, vai dizer 4, quer dizer 4, que estava também um aleijado na porta do templo formoso. Ou seja, eles poderiam estar parados no mesmo lugar, esperando o mover das águas, mas ao invés de eles ficar parados, eles se movimentaram. A Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando e vem 10 leprosos e pedem a cura. Ou seja, tem vez que Deus vai bater na tua porta, mas tem hora que você tem que se levantar e buscar o seu propósito. Porque o propósito de Deus não te exima da sua responsabilidade. Deus não vai cumprir nada na sua vida se você não se preparar para receber. Tem muita gente que diz que Deus tem promessa e está vivendo só de passado. Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas nunca se movimentou do lugar. Passa ano e sai ano e está do mesmo jeito. Cruzam os braços, esperam que Deus faça, querem que Deus haja, como eles. No lugar de misericórdia, quem passa tem dó. No lugar de misericórdia, quem passa vê a dor. Todo mundo vê a dor. E aí perguntam: o que vocês estão fazendo aí? Eu estou esperando um milagre. Estou esperando o anjo descer e mover as águas. Assim era esse homem. Só que o problema é o seguinte: esse homem esperava um milagre. Sabe quanto tempo o milagre demorou para chegar? 38 anos. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim:
Quanto tempo você está esperando a promessa de Deus na sua vida? Napoleão Hills, um escritor de um livro chamado Pense e Enriquece, eu já li, muito bom. Ele viveu em 1880 e pouco. Ele foi um dos primeiros coaches sobre empreendedorismo. Ensinou sobre a capacidade de pensar. Ele diz o seguinte: temo que essa desculpa que o mundo dá, que não dá chance, que não tem chance, muito comum. O que ele está dizendo? Eu fico preocupado com essa desculpa de dizer que as coisas estão difíceis, que não tem oportunidade. Aí ele escreve: é provável que você esteja, ou que seja essa a causa da pobreza e do fracasso. Ou seja, pessoas que ficam dando desculpas. Eu não tive oportunidade, as coisas foram difíceis, eu nasci de uma família pobre, tive que trabalhar cedo, não pude estudar, não pude fazer nada. Eu não estou falando sobre prosperidade não, estou falando sobre vida. Porque o problema é que a gente está destruindo uma futura geração com falta de testemunho dentro da nossa casa. Filhos que ouvem de você dentro da igreja que Deus é bom, mas dentro de casa não vê a bondade de Deus. Essa é a questão. E é muito mais fácil se apegar à religiosidade, dizer que é a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar, quando Deus dá uma promessa, você tem que caminhar diante dela. Você tem que se posicionar para ela. Não você ficar esperando o mover das águas. Tem gente que está há 10, está há 5, há 20 anos, um casamento, uma vida toda esperando o mover das águas. Vivem de desculpa. Ah, não rompem porque não romperam com o passado. Eu fui magoado, eu fui ferido. Deixa eu te falar, querido, todo mundo é ferido, todo mundo é magoado, todo mundo é rejeitado. Algum momento da nossa vida vai passar por situações. O problema não é o que fazem conosco, o problema é o que a gente faz com o que fazem conosco. Você já ouviu aquela palavra que a gente, quando quer dar um testemunho de alguém que está dando trabalho ou que está perdendo, que a gente assim, quando alguém pergunta: ei, como que está fulano de tal? Aí a gente diz assim: ele só está a misericórdia. Não é assim que a gente fala? Como dando uma referência, dizendo: está de mal a pior, não sei o que vai acontecer na vida dele. A gente tem esse hábito de falar algumas coisas que a gente faz, fica esperando o mover das águas. É como um culto. Você já percebeu que no culto a gente se move pelo que o irmão do lado se move? Se o irmão dá glória, a gente dá glória. Se o irmão dá lugar, a gente dá lugar. Lógico que tem os religiosos, aqueles que não tem nada, são rasos no espírito, que eles só querem observar, ficam que nem ventilador, de um lado para o outro. Eu sou daquele que diz: deixa o menino rodar. Hoje eu gostei do louvor, hein? Ouvi entrega, hein? É a temporada de vocês se entregarem dessa forma, hein? Se vocês entenderem se entregar dessa forma, portas se abrirão, ousadia, Deus vai tirar vocês de cauda para se tornar cabeça, hein? Ministério de Louvor, recebe isso aí? Só a misericórdia. Eu como pastor escuto muito: pastor, eu só não mudo porque meu esposo não muda. Eu só não comprei porque meu esposo não tem atitude. Isso é a casa de misericórdia. Essa é a pessoa que fica parada na beira do tanque esperando as águas se agitar. Então se seu marido não fizer nada, tu não vai fazer nada, mulher? Ou vice-versa: pastor, eu não me pego com Deus porque é minha esposa, ela que não quer. Então se a sua esposa for para o inferno, você vai dar a mão para ela e vai junto? Por isso que quando o Senhor falou sobre salvação, Ele disse: será um deixado e outro dizendo: salvação é em de vir. Ah, eu não vou perder essa oportunidade. Olha para o seu irmão e fala assim: começa a aprender que o culpado não é o outro, mas é você. Eu não me firmo, pastor, porque meu marido é atribulado. Casa de misericórdia. Sabe quantos anos, pastora Simone, esse homem ficou na beira do tanque esperando as águas se agitar? 38 anos. Quanto tempo você está nesse casamento? Não vai separar, não vai embora e fica dando desculpa na casa de misericórdia, dizendo: não, estou esperando Deus tratar com ele, eu estou esperando Deus tratar com ela. Não, pastor, eu estou só orando para Deus movimentar ele. Para de pedir para Deus movimentar ele ou ela, manda Deus movimentar você. Porque, querido, o céu se move à ação.
Amém? Vocês estão aqui? Eu sei que não é uma palavra muito boa de se ouvir numa Santa Ceia, mas eu estou cansado, gente, de ouvir desculpas. Gente que pega e fala, eu estou esperando. Provérbios vai dizer que a espera adiada enfraquece, adoece o coração. Tem muito crente que só está no automático, porque não viu as promessas de Deus acontecer na vida dele, porque ficou esperando um milagre. Querido, quando Deus faz uma promessa, não é sinal para você ficar parado na beira de um tanque. Às vezes Deus faz a promessa na beira do tanque, pode se cumprir para um, mas talvez é tempo de você se levantar, ir para a tua casa e fazer alguma coisa. Olha o que o texto vai dizer. Verso 6. Põe na tela, Gu. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Quem está perguntando para ele? Jesus. O dono da vida está na nossa casa. O milagre está na nossa casa, está do nosso lado, está ali, esperando uma atitude sua, esperando um posicionamento seu. Mas a gente tem a mesma atitude desse homem. Olha o que ele diz. Vamos lá, verso 7. E ele respondeu: Jesus, você conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui? Jesus pode ressuscitar? Pode fazer milagre? Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Eu posso mudar a tua vida? Jesus perguntou para ele, não perguntou para você, perguntou para ele. É a mesma coisa que acontece com a gente. Olha a resposta dele, vamos lá. E respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando as águas se mexem, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Jesus queria curar ele, e ele ficou olhando para os outros. Ah, mas não é meu marido. Ah, não é o patrão. Eu até queria, Jesus, mas se meu marido, não, se meu filho, não, se meu patrão, não, se acontecesse alguma coisa, eu iria. Quantos de nós temos a oportunidade de viver experiências extraordinárias com Jesus, mas sempre fica olhando a vida dos outros? Fica sempre responsabilizando os outros pelo fracasso espiritual, pelo fracasso financeiro, o fracasso familiar. Querido, escuta uma coisa. Se Deus quiser mudar a tua casa, Ele não precisa mudar todo mundo, Ele precisa mudar você. Porque quando Deus quer fazer milagre, Ele não precisa de uma multidão, Ele precisa de uma pessoa. Olha para o seu irmão e fala assim: talvez essa pessoa é você. Eu estava ministrando um casal, e a mulher fala: ele não vai para a igreja, pastor, ele não vai para a igreja, ele não quer ir para a igreja, ele foi magoado na igreja, ele não sei o que na igreja, ele não sei o que, o pastor traiu ele na igreja, ele não sei o que da igreja. Tá bom, deixei falar, beleza, top. Ela colocou a culpa na igreja. Aí eu falei para ele assim: meu querido, é isso mesmo? E ele titubeou na palavra. Eu vi que ele tinha algo mais para falar. Eu falei assim: entrega tudo e não esconda nada. Esse é o motivo? Deixa eu te perguntar, porque a gente começa a ler as pessoas e fala assim: deixa eu te perguntar, como que é a sua esposa quando ela chega dentro da igreja? É isso, pastor. É isso, o problema está isso. Porque que igreja que ela está indo que não muda ela? Ela quer que eu vou na igreja que não tem poder de mudar ela e eu vou lá nesse lugar? Porque ela chega aqui e fala mal do pastor, fala mal da pregação, fala mal do irmão, fala mal da roupa, fala mal de todo mundo, pastor. Que igreja é essa? Se não serve para ela, ela fica lá enfurnada. Eu não quero isso para mim não. Eu quero uma igreja que ela fala bem. Então fala para o teu irmão assim: ao invés de você ficar falando, tem atitude de mudança. Jesus não é simplesmente uma palavra, é uma mudança de atitude. Ai, dói, não é isso, né, gente? Ó, vocês visitantes, por favor, eu não sabia que vocês estariam aqui. Eu nem sabia que teria apresentação de criança, que eu não sei nada. Eu chego aqui e me fala: tem apresentação de criança. Porque pode achar o ressentido, o magoado, o frio, o não sei o quê. Aí vai falar assim: está jogando indireto. Não estou jogando direto para ninguém, porque eu nem sabia que você estava aqui. Eu estou pregando o que Deus falou comigo. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: fica quieto. Às vezes você vai ganhar alguém calado.
é um demônio dentro de casa, perturbado dentro de casa, briguento dentro de casa. Filho, você tem que ir para a igreja. Aí o filho fala assim: quando eu tiver 18 anos eu vou meter o pé. Por quê? Senta na igreja, ou o pastorzão, o que fiz de pastor. Oi, irmão, glória a Deus, aleluia. Deus na sua vida, hein? Deus na sua vida vai te abençoar, vai te dar vitória. Eu estava orando por você na madrugada. Oi, irmã, queridinha. Chega dentro de casa, entra mudo e sai calado. Não senta na mesa, não fala nada. O filho fala: pai, eu estava vendo. Cala a boca, moleque. Aí ele fala assim: quando eu tiver 18 anos. Forte, né? Jesus do lado, dizendo assim: eu posso mudar a tua vida. Ah, mas ninguém me ajuda. A ajuda que você precisa, você já tem. E o nome dela é Jesus Cristo. Você pode ver que todas as vezes que Jesus curava um paralítico, ele falava assim: pega a tua cama e anda. Por que Jesus mandava pegar a cama e não deixar a cama? Alô? Vocês estão aqui? Para que essa pessoa nunca se esqueça de onde Jesus atirou. Você está entendendo? Mas vamos lá. A pergunta é: eu quero fazer a diferença. Mas quanto tempo você está nessa... Sabe que nem água, que nem onda do mar? Tiago vai dizer, como a onda do mar: vai, não vai, vai, não vai. Aí a mulher está olhando você, marido. Ó, esse ano aqui vai acontecer. Esse ano vai acontecer. Aí quando chega o ano, passam 2, 3 anos. É que nem no encontro com Deus. Por que as pessoas falam muito mal do encontro com Deus? Por causa da gente. Eu até mudei o encontro com Deus para a cabana, para não ter mais esse negócio de não sei o que. Não, encontro com Deus é... E se você quiser saber o que acontece, eu te falo tudo. Porque cada encontro é um encontro. Não tem mais nada de misticismo. Era gostoso lá no tempo passado, mas hoje não é mais. Por quê? Porque é mau testemunho. A pessoa diz assim: é tremendo, Deus mudou minha vida. Aí a pessoa fala assim: no próximo eu vou. 3 meses depois, essa pessoa volta a ser a mesma coisa. Volta para o mesmo lugar. Então é melhor fazer a cabana, encontro com o Pai. Se resolva com o Pai primeiro. Porque tem gente que nem conhece Deus Pai, só conhece o Deus Senhor. E nunca vai ter relacionamento de filho, sempre vai ter relacionamento com o Senhor. Está acostumado a padrões e regras, mas não intimidade com o Pai. Quanto tempo esse homem ficou? 38 anos esperando o quê? As coisas mudar. Deixa eu dar talvez uma péssima notícia para você. Talvez você vai morrer e não vai mudar nada. Porque a mudança que você precisa, Deus já te deu, e você precisa se posicionar para ela. A promessa de Deus ela não vem exímia de atitudes. Sabe o que significa isso? Promessa de Deus sem atitude é como semente sem solo. Foi feita para frutificar, mas depende do seu movimento para florescer. É como se você tivesse semente, mas não plantasse. Porque Deus dá a promessa para todo mundo. E esse contexto que diz que quem tem promessa de Deus não morre é mentira. Porque quem tem promessa de Deus morre sim. Lá no cemitério tem um monte de livro que não foi escrito. Tem um monte de empresa que não foi aberta. Mas não foi Deus que o culpado, é você que não se posicionou. Se posicione. Para de ficar olhando os outros. Para de ficar ao jeito das águas. Para de querer que um anjo bata na tua porta. Se movimente. Transforme o ambiente. Querido, você já parou para pensar que quando você chega num ambiente carregado, você fica carregado? Tem gente que gosta de depressão, gente. Eu conheço pessoas que gostam de hospital. Você já ouviu isso? Eu não sei que dia que eu estava. Acho que eu estava dentro do trem. Eu vi uma mulher conversando, dizendo assim: eu amo vir no hospital. Eu falei: isso é demônio, só pode ser. Eu vou no hospital, olhando na porta, eu já fico tribulado, gente. Eu não gosto de ir para o hospital, só se for nas últimas. E eu já falei para Deus: Deus, não deixa eu morrer no hospital não. Se eu tiver que morrer, eu morro no altar. Já pensou hoje o culto? Deus vai, pá, me leva. Eu sei que vai ter gritaria. Ah! E se eu tivesse a oportunidade de ver, eu ia falar assim: tchau, tchau. Eu sei que minha esposa não vai viver sem mim, então eu falei para Deus matar ela primeiro, como o Rony falou. E eu já disse: gente, eu sou sincero, desculpa, gente, pelo amor de Deus, não seja religioso não, desculpa. Eu falei para Deus: Deus,
Ó, se for para um de nós morrer, que a gente morre cedo. Se for o projeto do Senhor, os 50, 55 anos, se for para levar, leva. Mas depois de 65 anos, Deus, o que vai acontecer se a outra pessoa morrer? Não vai dar para casar de novo? Então é melhor ficar, deixa a gente morrer junto, até os 80. Olha o Milton Sonelli aí, gente. Casal que anda pelado dentro de casa agora. Se ama. Esse casal é um exemplo, gente. É um pega-pega. A gente está lá e estão se pegando. Não é, Letícia? Isso não estava na palavra, gente. Desculpa. É que os pensamentos intrusivos vão entrar. No mesmo lugar. E tem gente que gosta disso. Você já conheceu pessoas que ficam assim? Ele gosta de se sentir o coitadinho. Você tem alguém na família assim? Eu teve uma época na minha vida que falava assim: eu vou na casa dos pobres. Era eu, gente. E eu vou falar para você, eu estava tão acostumado a ouvir que é a casa dos pobres, quando a pessoa chegava eu já começava a abrir o armário para ela ver que não tinha nada. E dizia: toca nela, Jesus, para me dar uma cesta básica. Não é? Tem gente que vive assim. Você chega nela, ela até tem dinheiro, mas aí para ela não gastar o dinheiro dela, que ela gosta da misericórdia dos outros, vive dependendo dos outros, ela fala assim: ai, as coisas estão tão difíceis. O aluguel está para vencer. Ai, essa semana eu fui no mercado, não tem nem para fazer a compra toda. Aí você está do lado, você está até bem. Aí você começa a olhar para a pessoa e fala assim: tadinha, né? Tadinha. Aí você vai lá e dá o dinheiro para ela. Aí essa pessoa fica feliz. Deus me abençoou. Deus não te abençoou não, querido. Isso é fruto de misericórdia. Você sabe a diferença de misericórdia e generosidade? Hã? Você sabe a diferença? Vocês estão aqui, gente? Eu estou preocupado com vocês. Vocês estão mostrando que está vivo? Não beliscão nesse irmão para ele dar um glória a Deus para ver se ele está aqui. Você sabe a diferença de misericórdia? Misericórdia você dá para quem não tem. Generosidade você dá para quem tem. O que é isso? Quando eu quero viver, ou chegar, ou aprender, ou carregar aquilo que alguém está acima de mim tem, eu oferto na vida dela. Isso é generosidade. Eu não dou porque ela precisa. Eu dou porque a igreja não é casa de misericórdia. Amém? A igreja é casa do pão. Aqui tem alimento. Você está entendendo? Porque senão você vem e traz a sua oferta pentecostal, as moedinhas. Começa pelo filho. Vai lá, filho, leva as moedinhas lá. Como se aqui fosse um lugar de misericórdia. Ai, vamos lá, porque senão não consegue pagar a água e a luz da igreja. Aqui é casa do pão. Misericórdia você faz com as pessoas. Na casa de Deus você tem que ser generoso, porque generoso você está reconhecendo o lugar que você está. Eu respeito a unção que ele carrega, e a unção que ele carrega eu atraio pela oferta. Aleluia. Tá difícil hoje pregar para vocês, hein, gente? Quanto tempo ele ficou? Quanto tempo você está esperando? Não, Deus falou. É por isso que as pessoas hoje falam que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Mas Jesus voltou para muita gente já, gente. Está voltando todos os dias. É que as pessoas elas não conseguem entender o princípio da palavra. Diga comigo: Deus faz a promessa e eu me movo até ela. Diga comigo: tenho que parar de dar desculpa e tenho que me posicionar, porque Deus tem para minha vida. A palavra oração é oratória, vem da raiz oratória. Ela também fala de uma ação. Eu oro, eu ajo. Eu oro, eu ajo. Mas o problema é que a gente só ora. E quando a gente tem que agir, que quando o Senhor pergunta, a gente dá desculpa. Mulher, seu problema não é seu marido, não é a família, é você. Você está esperando algo que não vai acontecer, esperando o mover das águas. Se posicione você, ou senão faça que nem apóstolo. Eu sempre vou pregar isso.
Um dia eu acordo de madrugada e eu ia à oração dela. Ou converte ele ou mata. É isso, gente. Agora fica lá. E a gente já tem a mania de falar isso, né? Às vezes vem falar com a gente: ah, pastor, eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela, eu não aguento mais isso. Aí a gente pergunta: vai separar? Aí a apóstola fala assim: é o seu prostituto, é o seu nóia, é seu, você não vai separar. Fica dando desculpa aí, passa tempo e anda, e entra ano e vai indo, e aquela mesma coisa cansativa, maçante, a mesma coisa falando, a mesma coisa murmurando, é a mesma coisa reclamando, dizendo que é culpa do governo, não faz nada, tendo Jesus na sua casa, que pode fazer tudo, e não acontece nada, porque você fica esperando o agir das águas. Deixa eu te falar algo. Quem conhece Davi aqui, que matou o gigante? Quem conhece? Levanta a mão aí. Todo mundo conhece essa história. Quem está na igreja não está. É uma das histórias mais contadas. Davi matou o gigante. Porque todo mundo conta. Porque é algo que era impossível de acontecer. O cara era grande, Davi pequeno. O cara era um expert na batalha. E Davi era um pastor de ovelha. Apesar que sabia mexer uma funda. Sabia manusear uma funda. Já tinha matado um urso e um leão. Tinha uma experiência. Mas diante de Davi, Golias era um monstro. Então todo mundo conhece, porque era impossível Davi ganhar de Golias. Davi era impossível ganhar de Golias até que a unção de Deus veio sobre a vida dele. Mas deixa eu te falar, a unção não disse para ele guerrear com Golias. Me prove que Deus falou guerrear com Golias. Não tem. Nenhum momento Deus falou para ele. E o texto prova ainda que Davi entendia quem ele era. Que quando Davi viu Golias afrontando o povo de Israel, por muitos anos, e o povo já triste, Davi perguntou: o que é que eu ganho se eu derrotar esse gigante? Ele recebeu a unção, mas tem muita gente que tem unção, mas nunca vai chegar ao lugar que Deus determinou, porque não teve atitude, ficou dando desculpa, ficou falando dos outros, ficou na passividade, no tanque de Betesda, 38 anos, não vai acontecer nada, porque as águas se agitam. E detalhe, ele diz: ninguém me põe, porque quem aguenta andar com alguém que não muda? Tem pessoas que saíram do teu lado porque você não muda. Você continua com a mesma coisa. Perde família, volta a família. Perde amigo, volta, porque você não muda. Continua a mesma história. Passa ano e entra ano, é a mesma conversa. E você pode ver que às vezes a pessoa até tenta, mas daqui a pouco é a mesma coisa. O que aconteceu com o paralítico? Chegou uma hora que Deus, as pessoas falaram: meu, vamos sair daqui. Você imagina se ele tivesse mulher? O texto não fala se ele nasceu paralítico ou não. Porque se ele nasce paralítico, a única coisa que ele teria era o lugar de mendigar. Mas o texto não fala. Mas presta atenção, alguém fica do lado de alguém que não tem perspectiva? Você aguenta? Ser cheio de sonhos e a pessoa não sai do lugar? Ô meu irmão, acorda para a vida. Que evangelho é esse que você está pregando? Você está falando? Que não tem atitude? Uma passividade? Não tem ação? Evangelho é ação. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, ação. Pregue o evangelho, batize, ação. Passe por perigo de morte, mas se você comer alguma coisa envenenada, não vai te fazer mal algum. Pisa em serpente e escorpião, ação. Davi, eu quero que você me prove que Deus falou: Davi mata Golias. Tem muitos Davis aqui nessa manhã que está com medo de Golias, e já está um monte de tempo Golias afrontando a tua casa, a tua finança, a tua saúde. Ei Davi, se você não se posicionar, o trono você não vai chegar. Então se levanta, pega a funda, o que você tem, porque você não precisa de armadura de ninguém, você precisa da habilidade que você tem, e derruba esse gigante. Aleluia. Fala para o teu irmão: gigantes só caem quando os Davis se levantam. Pastor, eu quero mudar de vida. O que eu ganho não paga. Vai fazer uma faculdade. Monta o teu negócio. Vai vender bala na rua. Você já percebeu que tem pessoas que querem ajuda, mas quando você fala: vou comprar um carrinho para você vender, diz: eu não, tenho vergonha. Mas vergonha de pedir você não tem, né, filho?
Sabe o que está escandalizando a geração de hoje? Não é que a igreja tá fria não, viu gente? Não é isso não. O que está escandalizando a geração de hoje, estão falando mal da igreja, é porque a igreja se levantou. Antigamente conheciam as pessoas pela pobreza e diziam é crente. Agora, querido, tem crente no alto escalão, tem milionário que é crente. Ah, pastor, mas ele é crente, tem que dividir a riqueza. Quer dizer, ele paga o preço, trabalha, conquista, ele tem que dar para você que fica na sua casa dormindo até meio-dia? Vai buscar o que é teu, meu queridão. Ninguém tem que te dar nada não. Vai para a luta, campeão. Ah, pelo amor de Deus, cambada de hipocrisia. Ah, é crente, é crente. É crente, gente. E agora a igreja não depende de governo, não fica dependendo de esmola. A igreja hoje tem empresários, tem psicólogos, tem advogados, tem médico. Aqui quando a gente chegou, até analfabeto nos chamaram. Ah, pastor, gente, como pastor a gente tem que ouvir tanta coisa. Tem hora que dá vontade de falar, Jesus, eu posso descer da cruz? Só um pouquinho. Eu estava num culto pentecostal abençoado, gente, abençoado, culto maravilhoso. Fogo caiu, aquela glória. De repente veio um irmão, que supostamente se achava empresário e rico. Aí ele colocou a mão em mim. Você fica quieto, não dá risada não, viu? Colocou a mão em mim e falou assim, pastor Edson. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Pastor Edson, o senhor precisa fazer esse povo estudar, pastor. O povo é muito burro aqui, ignorante, pastor. As coisas de Deus não é desse jeito. Gente, sabe quando você come alguma coisa que tala aqui assim? Na hora que ele fez, eu tive que engolir. Aí engoli, ficou parado aqui, ó. Eu já pensei, como eu penso quando eu quero bater na apóstola, que eu bato nela na minha mente. Homens, façam isso. É a solução para você aliviar. A minha vontade é grudar no pescoço dela e falar, cala a boca, pelo amor de Deus, para de falar. Mas na minha mente eu pego no pescoço dela e soco, gente. Fico tranquilo. Aprendi a levar ela para o campo da mente. Não vou deixar ela tirar minha paz. Outro dia, gente, presta atenção. Eu moro em Mogi das Cruzes, dá 40 minutos daqui até lá. Ela foi e voltou falando no meu ouvido, gente. O meu neurônio já não estava pegando fogo, estava tudo em chama. A minha cabeça estava explodindo. Aí o que eu fiz? Estratégia. Porque tem que falar ainda. Porque mulher é assim, né? Você não pode falar assim. Ela fala assim, você nem está me ouvindo, né? Eu quero que você partilha. Por isso que eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto com você. Não é assim, homens? Eu sei que é assim. Toda mulher é igual, gente. Aí não vou falar mais nada. Aí você fala, graças a Deus, não vai falar mais nada. No outro dia, quem está falando? Ela. Olha, feio, eu vi o Rodrigo te dando uma zoiada agora. Ela foi falando, então o que eu fiz? Um lugar na minha mente, chamando quarto de Liege. Aí quando ela está falando, eu já imagino, eu pego ela pelas mãos, levo para esse quarto e ó. Depois eu saio pleno. E aí eu olho para ela e falo assim, é mesmo? Isso também não estava na palavra, gente, desculpa. Eu quero que você entenda isso. O que eu estava falando mesmo, gente? Ah, tá. Tem hora que o pensamento vai embora, gente. É problema. Por isso que ela é psicóloga, para me ajudar a controlar isso aqui. Então ele veio falar isso para mim. Porque essa era a cultura. Quantas das vezes gente, eu sou corretor, eu sou empresário. Eu não nasci dentro da igreja. Eu me converti, eu tinha 18 anos. Desde os 18 anos eu estou na igreja, me afastei. Virei um prostituto 1 ano, depois voltei. Aí eu não queria ser pastor, Deus colocou eu como pastor. No momento mais difícil da minha vida, eu cheguei até aqui. Aqui vai fazer 14 anos esse ano mesmo. Daqui, dia 16 a gente vai completar 14 anos. Querido, essa igreja cresceu, não foi fruto do meu trabalho nem da minha sabedoria, mas foi o Deus que estabeleceu um princípio espiritual e chamou loucos para fazer parte desse time. Mas deixa eu te falar. Na hora que ele falou, eu já me vi grudando no pescoço dele. Eu falei assim,
A nossa sabedoria não vem da terra, mas vem do céu. Aí eu falei para ele assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Era pastor ainda, miserável. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Aqui é que nem a caverna de Adulão. Veio só os endividados, os prejudicados, os ressentidos, mas saiu de lá para governar como Davi. São guerreiros. Você não pode falar de uma história que você não conhece. São pessoas feridas que foram curadas e hoje são guerreiros para matar 10, 20, 30 gigantes. Que é Restaurando Vida? Caverna de Adulão. E quando ele chegou, tem a chácara, nós estávamos construídos, estava numa situação financeira difícil. Então ele dava as coisas. Só que ele achou que eu não tinha nada. E aí, como eu trabalho corretora, às vezes eu pego o carro, eu trabalhei com carro, eu tinha carro de aluguel, um monte de coisa. Na pandemia, foi meus carros que manteve a igreja, porque eu sei que o que eu tenho é de Deus. Foi vendido 4 carros para pagar a conta da igreja, que a gente estava reformando a igreja. Mas em todo o tempo, gente, Deus cuidou. Deus cuidou, Deus fez coisas tremendas. Aí quando ele me viu com um carro diferente, ele saiu da igreja. Porque ele queria que eu fosse alguém que dependesse da misericórdia dele. Eu nunca dependi de misericórdia de homem. Eu sempre dependo da graça de Deus. O meu ministério não é fundamentado em cima de misericórdia, mas em cima da graça. O que é graça, favor e merecido? Deus não dá porque eu mereço. Deus não recompensa porque eu sou capaz de alguma coisa. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas deixa eu te falar, quando a gente mudou para cá, primeiro culto eu trouxe a pastora Sandra. Estava lotado isso aqui, gente. E vai lotar de novo, hein, gente. Chegue mais cedo, hein. Vai ser 3 dias tremendos. Samuel Procópio, você viu que eu fui de 0 a 100. Começa no peteca e termina no funk. Não vai cantar funk não, é adorador. Ele largou o funk, mas parece contraditório. Como é que pode? É porque o pessoal fala assim: como que é essa igreja? Essa igreja é bagunçada. Tem hora que eles são peteca, tem hora que eles são mais comunidade, tem hora que eles vão pro samba. Que negócio é esse? A gente é uma igreja feliz que recebeu a presença do Espírito Santo de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Aí vai lá. Quem estava no meio da multidão, parado aqui no altar, pedindo: apóstolo, 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 deixa eu tirar foto com ela. Gente, eu sou ser humano. Se eu falar que eu não lembrei da cena, é hipocrisia. Eu estava aqui, aqui, ó. Quando eu vi ela, aí primeiro eu fingi que não conhecia, né? Aí você dá aquele de louco, você... né? Gente, não vem com hipocrisia que a gente faz isso. Passa pro outro lado, aí a pessoa cumprimenta. Não te vi, mentira, viu? Outro dia eu estava na rua, tinha uma pessoa que congregou com a gente, saiu, né? Teve os motivos dela. Aí eu vi ela lá do... E olha que eu nem enxergo, vi ela do outro lado da rua. Aí ela olhou e virou. Eu falei: ela me viu. Ela me viu. É desaforo, Satanás. Quando ela ameaçou, eu fui atravessar para o lado dela. Que ela viu que eu fui atravessar, foi para o outro lado. Aí eu fiquei assim, ia para um lado, ia para o outro, até encontrar ela. Quando eu encontrei ela, eu falei assim: rapaz, sua irmã, tudo bem, querida? Você está bem? Como está a família? Ela: eu não te vi. A minha vontade é falar: viu sim, você viu. Você fingiu que não viu. Porque eu não nego paz para ninguém, gente. Você quer dar um tapa na cara do inimigo? Não negue a sua paz. Pastor, virou a cara, vai lá e fala: querida, você não me viu? Mas eu te vi. Paz seu, irmão. Porque tem crente na igreja que faz isso, né? Eu não cumprimento quem vira a cara para mim. Você não é crente não, você não é gente não, gente. E nem Deus é gente. Deus é Espírito. Então vai lá. Ei, você não me viu não? Paz Senhor, querida, tudo bem? Porque a gente só dá o que a gente tem. Se ela não tem paz, dê a sua paz para ela. Amém? Louvor pode subir. Pode subir. Senão eu vou me estender muito, a gente vai cear. Aleluia. Aleluia. Nós temos até baterista que usa calça de cotton, gente. É brincadeira, viu? Hoje ele não veio de leg, hoje eu tive que ministrar ele. Então presta atenção. Aí ela estava aqui. Quando ela estava aqui,
Aí eu falei, oi, tudo bem? Pega meu celular, tira a foto dela. Na hora eu lembrei, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Gente, foi nítido, veio na cabeça. Aí lógico que a gente repreende, Senhor, não tem que ter um espírito de humildade, Senhor, eu não quero isso para a minha vida e tal. Mas deixa eu te falar, hoje, 14 anos se passaram, hoje a gente tem professores, engenheiros, psicólogos, advogados, na igreja de analfabetos. Sabe por quê? Porque quem funda a igreja não são pessoas, quem funda a igreja é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é uma placa, é a presença dele que é o cabeça dessa igreja. Agora, quero que você me ajude a pregar. Levanta o dedo para o céu, vira para essa pessoa do teu lado e fala assim, esperar não é para morar, esperar é para agir. Cheguem, toma atitude hoje. Se coloca de pé. Daqui a pouco, depois da ceia, as pessoas às vezes me primiciam. E aí, geralmente quando a pessoa me primicia, eu pergunto para essa pessoa, o que você quer que eu ore? Você está primiciando na minha vida, eu preciso orar por você. O que você quer que eu ore por você, que eu interceda junto com você? Aí a maioria das pessoas, por muito tempo, ficava assim, e pensando que eu quero o dinheiro de alguém, eu não quero dinheiro de alguém. Aí eu falo assim, o que você quer? Ah, eu quero uma casa. Aí eu vou orar. Só que passa tempo e a pessoa não compra, não acontece nada. Aí o Espírito Santo falou assim, ministre elas. Aí veio me trazer a primícia. Agora eu estou assim, veio me trazer a primícia. Aí eu quero a casa. Aí eu falo assim, peraí, deixa eu te perguntar, você está guardando dinheiro? Não. Você tem condição de pagar quanto? Ah, pastor, assim, chutando alto, uns 1.500 por mês. Você quer uma casa? Você tem nome para financiar? Não. Você está trazendo uma oferta para eu orar pela sua casa, mas você não guarda dinheiro, você não consegue pagar uma prestação alta e você não tem nome para financiar? Meu irmão, você só está jogando dinheiro fora. Não vai acontecer nada. Eu vou pegar teu dinheiro, não vai acontecer. Não vou orar por isso não. Agora se você chega para mim e fala assim, pastor, eu quero minha casa, mas primeiro eu quero que Deus me dê capacidade de administrar o que eu tenho para guardar. Aí é uma oração lógica. Sabe que uma pessoa assim, esperando o mover das águas, quer escolher sem ter condição, quer pegar aquilo que não tem possibilidade, quer que Deus faça algo. Você acha justo uma pessoa trabalhar, pagar uma casa e te dar de graça? Deus pode dar, gente, mas para aqueles que estão totalmente voltados para o reino, você está fazendo isso? Para você ser recompensado com isso? Então eu já não oro mais. Ah, eu quero um carro. Você tem carta? Ah, eu não tenho, eu vou tirar. Então não vou orar pelo carro, vou orar pela tua carta. Você está entendendo? Que a gente é que nem esse paralítico, fica na beira do tanque esperando as águas se agitar e não vai se agitar, porque outro vai descer na frente, porque talvez aquela pessoa se preparou e você não está preparado. Então deixa eu te falar, eu vou contar aqui, eu não estou expondo ele, mas foi recentemente, e eu sei que ele tem maturidade para ouvir, porque é um filho, e eu disciplino ele como filho. Ele falou assim, pastor, fulano de tal quer comprar uma casa, quer vender a casa. Eu mandei para ela um valor, 4.000 por mês. Aí eu falei assim, 4.000 por mês. Só que ela falou para ela que não funciona. Então razoável, 4.000 por mês de parcela, né, Wesley? É razoável. Temos um corretor aqui também, parceiro, amigo. Então, razoável. Aí eu falei, você tem entrada? Não, ela quer uma entrada de 100.000. E aí eu pensei, eu alugo a casa dela por 2 anos e inteiro 100.000 para dar, e vou pagando 4.000. Aí eu parei, falei, não, vou ter que brigar. Aí eu vou ter que xingar, agora não tem como. Mexeu com a minha estrutura. Falei, deixa eu te falar, você não paga aluguel e não consegue juntar 4.000 reais, desde o dia que você está falando para mim. Se você pagar aluguel, você vai juntar como? 100.000 reais daqui 2 anos.
Você está entendendo? Tem crente que sai da zona do natural e vai no campo, nem do espiritual, vai no campo da loucura. Fica esperando algo que não vai acontecer. Fica pedindo algo que não tem capacidade de administrar. Fica que nem na água, vai ficar paralítico 38 anos, não vai mudar de casa, não vai mudar de vida, vai continuar a mesma coisa. E detalhe, vai escandalizar o reino, porque não se posiciona. Meu irmão, está na hora de você se movimentar. Você tem promessa de Deus, então se Deus fez promessa, se prepare para receber. Deus quer levantar Davis nessa noite, nessa manhã. Deus quer levantar pessoas que se posicionam, que não tem medo de desafios. Para de escolher aquilo que você não tem capacidade de atingir. Se prepare, porque Deus vai te colocar, mas você tem que estar preparado para isso, amém? Quero orar com você. Aleluia. Vamos cantar? Ó, o altar está aqui. Se você quiser se arrepender no altar, pastor, Deus me dê sabedoria. Eu estou fazendo errado, eu aprendi errado. Me tira desse espírito de passividade. Você é um procrastinador, procrastina tudo. Fica na água da amargura, falando de passado, o que você fez no passado. Deus não está preocupado com o teu passado, Deus está preocupado com o teu presente, com o teu futuro. É tempo de você se levantar, querido. É tempo de você agir. As bênçãos estão sendo liberadas para aquele que se posiciona para ela. Aleluia. Sabedoria, nos tira dessa zona de passividade, de procrastinação, que nós responsabilizamos outras pessoas pelos fracassos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Senhor, o Senhor veio para nos tirar das trevas para a luz. Nas trevas nós não temos direção, nós não temos destino, não temos propósito, mas na luz nós temos clareza. Senhor, que nós sejamos motivos de louvor, não motivos de desonra. Nos ensina a andar nessa temporada de forma, ó Deus, que nós usamos um culto racional diante do Senhor. Pedimos coisas que não temos preparação, queremos coisas que nem temos capacidade de administrar e culpamos todo mundo, menos a gente. Senhor, sonhamos com coisas que nós nem nos preparamos para receber. Vivemos no campo da imaginação, não no campo da fé. A fé é uma fé lógica, Senhor. Então ensina a gente, Senhor, ter uma fé racional, com entendimento. No pedir sim, algo que seja, Deus amado, pode ter até sobrenatural, mas que venhamos nos posicionar para ir diante dele. Senhor, que sejamos, ó Deus, motivo de luz, não motivo de desonra para o mundo. Senhor, estamos cansados de ver pessoas, Deus, debochando da nossa fé, porque às vezes nós damos esse motivo, falamos o que não vivemos, praticamos aquilo que não acreditamos, ó Deus amado, pregamos aquilo que nem entendemos. Mas nos ensina, Senhor, hoje, Deus, administrar a nossa casa, porque até para entrar na nossa casa, a gente precisa abrir a porta para o Senhor, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor está batendo na porta, o Senhor não abre a porta, é a gente que abre, precisa ter atitude até para o Senhor entrar na nossa vida. Então nos ensina, Deus amado, a sair desse campo de procrastinação, parar de retardar as coisas, parar de, Deus amado, culpar os outros e assumir a responsabilidade, porque a vida é nossa, nós não somos protagonistas, nós somos, ó Deus, personagem principal da nossa história. Em nome de Jesus, que possamos hoje nos posicionar. É uma mudança de estação agora. Nós estamos entrando na nossa atmosfera aqui no outono, mas um profético na primavera. É no tempo dos reis ir para a guerra, é o tempo de guerrear. Então que nós possamos ir, ó Deus, nos levantar como Davi. E se Golias está gritando, nós temos armas que o Senhor nos deu para derrubar esse gigante. Em nome de Jesus. Assim eu oro pelos teus filhos, abençoo. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui hoje
Bem baixinho, bem baixinho. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus? Lembra? Não é hora de você culpar, porque você vai passar quanto tempo culpando a igreja e as outras pessoas pelo fracasso espiritual que você teve? Quem te tirou da igreja não foi pessoas. Quem tirou você da igreja foi seu esfriamento espiritual. Você parou de olhar para Jesus e começou a olhar o homem. Porque Romanos vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo vai dizer isso. Nada pode nos separar, nada, só você. A única pessoa que pode te manter distância de Jesus é você mesmo. Então hoje está na hora de você tomar uma atitude. Senão vai passar 38 anos, 5 anos, 10 anos, e você vai continuar do mesmo jeito, migrando de lugar em lugar, buscando uma fonte que você pode só encontrar em Jesus Cristo. Não é igreja, não são lugares, não são pessoas, é Jesus Cristo. A minha pergunta é: quem quer voltar para Jesus, ou reconciliar, ou aceitar Jesus? Levanta a sua mão no lugar que você está. Tem alguém hoje aqui que quer tomar um posicionamento? Tem uma mão levantada. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o que mais aceita. Glória, vem pra cá, vem pra cá. De Deus na cruz, eu amo a papai. Vem com seu poder. Tem mais alguém? A posição é sua. Se não, eu vou te ver daqui 5 anos e você vai estar do mesmo jeito, falando das mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas e com a mesma estagnação espiritual. Não é sobre você, é sobre Jesus. Tem gente que diz assim: mas eu vou aceitar e se eu me afastar? Querido, você aceita, entrega e confia, e o restante deixa Jesus fazer por você. Não é na sua força. O que Jesus quer é um coração arrependido. É isso que você deve entender. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, os teus filhos estão aqui porque entenderam. Seja um novo tempo, uma nova história. Tira as vestes sujas de pecado, vestes de louvor, coloca sobre eles, porque são filhos. Senhor, nós queremos hoje orar, e que a tua palavra diz que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim seja na vida dos teus filhos a partir de agora, andando na luz do Senhor, no caminho, na verdade e na vida. E que o Senhor, Deus amado, continue a história que já estava escrita a respeito deles. Em nome de Jesus nós recebemos eles, Deus amado, como irmãos em Cristo, e abençoamos a vida deles, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ó, tem que cumprimentar ele aqui também, hein? Ô pastores, tem que cumprimentar ele também. Aí, amém. Você que pegou seu cálice na sua mão ali na entrada. Aí, ele é ligeiro, ele é ligeiro, ele é ligeiro. Você que pegou seu cálice, convido você a pegar ele na mão agora, abrir, bonitinho. É um tempo, a igreja é representada, ela deu início, a família, o partir do pão, a mesa. Ela deu início, a igreja, a família de Cristo, foi na ceia. Foi ali que Jesus se manifestou, quando ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós. Paulo vai escrever: assim como recebi do Senhor. Ele teve uma revelação completa daquilo que era a ceia, e ele explica: não é uma comelança, mas é unidade, é partir o corpo de Cristo, trazendo para si a essência de Cristo, o DNA de Cristo como igreja. Então ele faz isso, e depois ele lava os pés dos discípulos, canta uma canção, como diz a palavra.
e sair para morrer na cruz. Então a ceia é a lembrança de que somos família, somos o corpo de Cristo, temos unidade. Aqui nós nos ajuntamos, pessoas imperfeitas servindo um Deus perfeito, fazendo memória daquilo que Ele fez por nós, não nós fizemos por Ele. Então quando ceamos nós estamos declarando, e a nossa unidade é que faz o Senhor ordenar a bênção, e que faz o Senhor se aproximar da terra, da sua segunda vinda, porque fazer isso e anunciais até que eu venha. Então a nossa unidade, o nosso compromisso, ela faz a cada dia o céu se aproximar da terra. É aqui que as indiferenças caem. Por que Ele fez na mesa? Porque mesa não tem gordo nem magro, mesa todo mundo é igual. É na ceia que nós somos iguais. Por isso que você deve ceiar. A Bíblia diz que quem tem que se analisar é você, não é eu. Eu não tenho o direito de tirar a ceia da sua mão. Só você tem o direito de se analisar. E detalhe, também você tem o direito de se arrepender. Quando você não ceia, é como se você não estivesse na mesa, que você não fizesse parte desse ambiente, e você dissesse, eu não faço parte do corpo de Cristo. Mas quando você ceia, diz, eu faço parte, eu estou à mesa, porque lá no céu diz que vai ter uma mesa, e nós vamos ceiar com o Cordeiro. A mesma ceia que Ele ceiou na terra antes de morrer, Ele também vai nos recepcionar no céu. Eu quero que você entenda o poder da ceia. É o poder da nossa unidade, é o poder da igreja, é do nosso compromisso, da nossa aliança. Então eu convido você, se você quiser sair do seu lugar, ou você está do lado da sua esposa, do seu filho, da sua família, você falar, eu quero te honrar hoje, eu quero ter aliança com você, não apenas na igreja, mas como família, como corpo de Cristo. Você pode fazer isso, trocar o seu cálice com alguém, se você quiser. Saia do seu lugar, honre alguém, porque é aqui que nós somos unidos, aqui que somos família. Aleluia. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o touro anunciou tua vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer. Honre teu irmão, faça aliança com ele. Você está do lado da sua esposa, fala, eu vou te honrar, minha esposa, meu esposo. E quando a minha história tempo de alianças. parecia ter chegado ao fim, a sua graça